gente, tudo bem? Nesse vídeo eu vou explicar para vocês alguns comandos básicos do AutoCAD, aqueles que a gente já viu na sala de aula, só para dar uma relembrada e caso vocês tenham alguma dúvida vocês puderem dar uma olhada aqui. Os comandos vão ser o Line, o Polyline, o Retângulo e o Explode. O primeiro deles que eu vou falar é o Line, que é o comando com a tecla de atalho L, você aperta L e Enter. Aí ele pede para você especificar um ponto, né, na sua tela, você clica no ponto que você quiser e daí você pode digitar a medida que você quer. Por exemplo, eu quero que essa linha tenha 5 metros. Você direciona para onde você quer que essa linha vá e digita ponto 20. Pronto, essa linha, a partir do ponto que eu cliquei primeiramente, ela tem 20 metros. Outra forma de usar o comando Line, por exemplo, é se você tiver duas linhas já feitas, você pode simplesmente clicar num ponto, se você tiver uma medida, aqui eu vou usar o ponto central, e você pode só arrastar e clicar no outro ponto, que a linha está feita da mesma forma. Então são esses dois jeitos assim mais básicos que você pode utilizar. Lembrando que o comando Line, por exemplo, ele segue aquela regra dos eixos Y e X. Se eu quiser que essa linha vá para a esquerda, com 5 metros, por exemplo, eu digito menos 5. Daí ela sai do ponto que eu marquei e vem menos 5 no eixo X para a esquerda. Próximo comando agora é o do Polyline, que é a tecla de atalho PL. Ele é basicamente muito parecido com o comando Line, você vai fazer linhas. A grande diferença é que essas linhas elas são consideradas como um objeto só. Mas, por exemplo, eu vou aqui no comando PL. Eu posso ir botando as medidas que eu quero, por exemplo, 10 metros, aí 5, aí pra cima 5, mais 5, mais 5 e fechar aqui. Ele vai continuamente, é um pouco mais prático que o comando linha. Mas o principal diferencial é que todas essas linhas que eu criei aqui, elas são um objeto único. Se eu clicar em um ponto, vocês podem ver que ele vai selecionar todos os pontos, todos os segmentos de retas que eu coloquei. Enquanto aqui nesse desenho que eu fiz só com linha, eu cliquei num ponto qualquer e ele apenas selecionou aquele ponto que eu criei. A principal vantagem do Polyline é que, por exemplo, essa questão, né, de selecionar tudo de uma vez. Se eu quiser mover o objeto, eu posso clicar no comando de Move, selecionar o objeto e ele já move tudo por completo, diferente das linhas separadas que eu teria de selecionar tudo, porque caso eu tente mover uma parte, ele vai mover somente essa. Aí o próximo comando é o comando do retângulo, que é a tecla de atalho REC. Você pode selecionar um ponto e daí você digita as medidas que você quer. Lembrando que é sempre comprimento e altura. Por exemplo, se eu quiser esse retângulo com comprimento 5, eu digito 5, vírgula, e a altura 10. Enter. Ele tem um comprimento de 5 por uma altura de 10. Junto com, igual ao Polyline, ele cria um elemento só. E outra questão da facilidade do Polyline, de ter todos os elementos juntos, é que além dessa questão de mover, quando eu for usar, por exemplo, um comando como Offset, ele vai mover todos os elementos de uma vez. Aí fica mais prático também. Pois é, então esse é o do retângulo. Você digita a tecla RE, clica num ponto e daí você põe as medidas que você quer. Lembrando que a questão dos eixos também vale. Eu posso digitar menos 20, menos 10. Daí ele vai seguir no sentido contrário. Normal. E o último comando é o comando Explode, que é o do atalho X. O que ele faz é basicamente dividir em segmentos algum desenho que esteja todo junto. Por exemplo, esse retângulo aqui, eles são 4 linhas, mas o programa considera ele um objeto só. Se eu usar o comando Explode, apertar Enter, clicar no objeto e apertar Enter, ele vai dividir esse retângulo em várias retas, separadamente. Isso vale para, por exemplo, essa forma aqui também.
Se eu apertar X, Enter, X, Enter, X, Enter, cada segmento de reta desse foi separado individualmente. Bom, gente, então é isso. Até a próxima.